Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Comigo tá tudo certinho, espero que todos estejam bem, junto das suas famílias, né? Se cuidando. Hoje a gente vai então iniciar a segunda semana, no mesmo esquema de correção de exercícios, redação, uma tarefinha e leitura do livro, ok? Então vai seguir o mesmo esquema, vou mostrar para vocês quais são as páginas, vocês vão acompanhando a correção. E no finalzinho eu dou um recado geral a todos. Vamos lá então, tá? Aqui então as indicações, nós temos a correção das atividades que eram de deveres, da apostila das páginas 27 a 31, que vai trabalhar um pouquinho com a questão do conto, a narrativa, introdução, desenvolvimento, conclusão, né, as partes de uma narrativa. Depois tem a redação 7, que vocês vão escrever no caderno, continuar escrevendo, porque quando a gente voltar para as aulas presenciais eu vou dar o visto no caderno. Depois, uma outra tarefinha da apostila para a próxima semana, ok? E a leitura do livro de literatura indicado conforme a gente já vem fazendo. Procurem fazer sempre essas atividades que eram as atividades da nossa rotina durante a semana na escola. Vamos à correção então da apostila. Peguem a apostila, um lápis, borracha, um marca-texto. Vamos lá. Aqui não apareceu no slide, mas nessa página vocês têm o título, né? Ficção e os narradores. Aí tem o texto 1, a capacidade de ser verdadeira, a incapacidade de ser verdadeiro. Então conta a história de um menino que mentia muito e tal, e num dia que ele falou a verdade, ninguém acreditou nele. Essa história vocês já devem conhecer, né? Provavelmente, se vocês não conhecem essa história, mas se identificaram em alguns pontos. E o que é importante aqui é o trabalho com a questão da narrativa, né? A introdução, a apresentação, complicação e desenvolvimento, o clímax e o desfecho e a conclusão. Então, as partes da narrativa é que nós vamos trabalhar aqui de forma mais pontual. Então, tem um quadrinho, a primeira questão diz assim: responda as questões seguintes baseadas no texto 1. 1.1. O texto é um pequeno conto, né? Uma pequena história. O que é o conto mesmo? Lembrando, a característica do gênero conto é poucos personagens, um tempo, um espaço de tempo curto, um único lugar onde acontece a história e é geralmente algo bem conciso, bem sintetizado, resumido, que não tem muitos detalhes. Então vamos lá. No seguinte quadro apresentam-se as partes que o estrutura. Já estão indicadas as duas primeiras. Complete o quadro abaixo indicando as duas últimas partes, as etapas do texto. Introdução ou apresentação, pode ser a apresentação do fato inicial, dos personagens, do tempo e do espaço. Aí do ladinho está dizendo, a informação de que Paulo era mentiroso. Essa é a apresentação. Complicação ou desenvolvimento. Trata-se do desenrolar do conflito, que faz com que o leitor fique curioso, à espera do que vai acontecer. São as sucessivas mentiras contadas por Paulo. Então, essa é a complicação, ok? Desculpem, não é o coronavírus. Próximo, clímax. É o momento de maior tensão da narrativa que gera a expectativa de saber qual será o final da história. Então, aquela parte mais tensa, mais importante, é quando a mãe leva ele ao médico, né? Achando que tem alguma coisa ali estranha. E o desfecho, a conclusão, o médico concluiu que Paulo era um caso de poesia. Por que um caso de poesia? Porque ele inventava um pouquinho as histórias, ele vivia um pouco no mundo da imaginação. Então, esses são os 4 itens, as 4 partes que compõem esse texto que foi lido ali em cima, ok? Vamos para o próximo slide. Então, continuando as questões de interpretação desse texto, a 1.2. Quem são os personagens do conto? E o narrador também é um personagem? Os personagens são o Paulo, a mãe e o médico. Só 3 personagens. E o narrador é um personagem? Não, ele não é personagem, ele não faz parte da história, ele só conta a história. 1.3. Em sua opinião, por que consideravam Paulo mentiroso? Porque os relatos dele não tinham lógica, não tinha muito sentido, né, no que ele falava, ele inventava muitas coisas. Então, por isso que ele era considerado um mentiroso. 1.4.
Que associação Paulo teria feito para afirmar que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo? Sendo os soldados, o que ele fez? Ele chamou, né, os soldados de dragões, como se esses animais fabulosos poderiam cuspir fogo. Então é da imaginação dele, é uma linguagem figurada, isso acontece muito nas histórias infantis, né? Geralmente usa esse imaginário, dragões e seres imaginários, especiais, que não existem na vida real. 1.5. Qual o sentido figurado que não é real, da expressão cuspindo fogo? Quando a gente fala assim, aquela pessoa estava cuspindo fogo, quer dizer o quê? Que ela estava muito nervosa, né? Com raiva. Então, aqui na 1.5 é muito nervosa, com raiva. 1.6. Que semelhança Paulo via entre a lua e o queijo? Ambos, os dois, eram redondos e cheios de buraquinhos, tá? Então, ambos eram redondos e cheios de buraquinhos. Isso tudo informações tiradas lá do texto, ok? Para fazer a interpretação. Vamos para o próximo slide. Pessoal, o que acontece aqui? Na página 29, eu acabei cortando a questão 1.7. Diz assim, procure imaginar todas as borboletas no mundo juntas. Para Paulo, parecerem um tapete voador. E para você, o que pareciam? A 1.7 é uma resposta pessoal, é aquela questão subjetiva, né? Você vai responder conforme a sua imaginação. Eu acabei cortando aqui no slide, não apareceu. Outra coisa que também não aparece aqui é esse quadrinho que está bem aqui em cima, aparece só uma pontinha, sobre a hipérbole e eufemismo, que são duas figuras de linguagem. Nós já trabalhamos na primeira prova com um pouquinho das figuras de linguagem, né? A metáfora e a comparação, se eu não me engano. Agora a gente vai trabalhar com outras figuras de linguagem. Então, as próximas que aparecem é hipérbole e eufemismo. Aí diz assim lá, hipérbole consiste em enxergar uma expressão de uma ideia. Na linguagem do dia a dia, costumamos usar a hipérbole com frequência, quando é um exagero, né? Quando eu digo assim, estou morrendo de fome, é uma hipérbole, quando eu exagero, né? Fiz 1001 peripécias. Ninguém consegue fazer 1001 coisas, mas é um exagero, a gente usa muito isso. Tenho uma montanha de trabalho, quer dizer que eu tenho muito trabalho, então é sempre o exagero. Aí depois vinha um pouquinho de uma imagem de Salvador Dalí, bem expressiva, bem exagerada, tá? Abaixo vinha a questão do eufemismo, que consiste em atenuar o sentido desagradável ou grosseiro, né? O eufemismo, substituindo por uma outra mais delicada, mais leve. Então, quando a gente diz assim, tinha um exemplo ali, quando a indesejada das gentes chegar, encontrará lavrando o campo, a casa limpa, a mesa posta, indesejada das gentes, quer dizer a morte. Vocês já devem ter ouvido aquela expressão assim, ele bateu as botas. Também quer dizer que ele faleceu, que ele morreu. Passou dessa para melhor. Ele morreu. Então, isso se chama eufemismo, quando a gente torna algo ruim um pouco mais leve, né? Mais bonito, talvez, de ouvir. Temos a questão 1.8, então, para responder. Em que trecho há hipérbole? Desculpe. Na letra A. Um dia chegou em casa, dizendo que vira no campo 2 dragões da independência, cuspindo fogo e lendo fotonovelas. Na letra B. Na semana seguinte, ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço da lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou que tinha gosto de queijo. Ia ser. O menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Sinhá Eupídia e queriam formar um tapete voador para transportá-la ao sétimo céu. Então, a hipérbole está aqui na letra C, quando ele fala todas as borboletas da terra. É algo um pouco impossível, né? Todas as borboletas, é um exagero. Então, por isso, hipérbole. Lembrem sempre, hipermercado.
né? É aquilo que é muito grande. Então, hipérbole é quando tem um sentido muito exagerado, beleza? A 1.9 já segue ali embaixo. Estou acompanhando aqui porque ali a letra está muito pequenininha, mas vocês conseguem ampliar. 1.9. Segundo o médico, Paulo criava imagens originais, fantasiosas, usava língua poética para se expressar. Segundo os demais, inclusive a mãe, ele era mentiroso. Que diferença você aponta entre um mentiroso e um caso de poesia? Então, aqui é um pouquinho pessoal essa resposta, mas a gente pode dar uma resposta geral. O que acontece? Em síntese, né? Em resumo. O mentiroso geralmente deturpa a realidade, ou seja, ele faz com que algo se torne mais do que era ou conta de uma forma um pouquinho diferente. Essa é a mentira, considerada mentira, né? Com geralmente um objetivo. Quando a gente mente, a gente tem um objetivo. Não quer falar, quer esconder algo, não quer falar a verdade. É uma consequência negativa a mentira. E um caso de poesia é aquele que quer se expressar com linguagem mais bonita, uma linguagem diferente, que não é aquela linguagem real. Então, por isso que é um caso de poesia. Aí está a diferença de ser mentiroso e de ser um caso de poesia. Como se a mentira fosse algo negativo e um caso de poesia ser algo positivo, ok? Aqui é o último slide da correção das tarefas. Era a 1.10 que ficou para cima ali, dizia assim, o que você identifica em comum entre as imagens criadas por Paulo e a ilustração apresentada a seguir. Aí tinha ali uma imagem, vocês podem acompanhar na apostila, né? A imagem de uma noite, o tempo é noite, uma árvore com estrelas penduradas, uma lua e um homem, uma pessoa, né? Lá na lua, na pontinha da lua, tentando tocar numa estrela. Então é uma imagem muito bonita, né? E aqui é um pouco pessoal a resposta, mas ali tem uma sugestão que diz assim: ambas são fantasiosas, né? E recriam a realidade pelo olhar da poesia. Então, a poesia é muito aquela coisa de fantasia, do que não é real. Então, aqui a gente pode dizer que são fantasiosas, são fantasias. Na questão 1.11, pede para inventar imagens fantasiosas para descrever uma pessoa de que você gosta muito. Aí é subjetivo, né? Eu posso dizer, ela é como um lírio perfumado, da cor branca ou rosa. Posso fantasiar. Uma pessoa de quem você tenha medo. Ela é um monstro, parece o Hulk, uma pessoa grosseira, grande, verde, né? Um lugar que você considera muito bonito. Você pode dizer, aquele lugar é como se fosse o mar, em águas cristalinas, morna, cheio de peixes, animais bonitos. E um lugar que considera muito perigoso, você pode falar que aquele lugar parece cheio de animais silvestres, animais ruins, o cheiro é desagradável. Então, vocês podem aqui inventar um pouquinho, depende da sua imaginação. Tá? Então, aqui vocês podem responder conforme vocês queiram, é bem subjetiva essas respostas. Então, com esse slide, a gente encerra a correção da tarefa da segunda semana. Não esqueçam que tem mais tarefinha para a semana que vem. Próxima etapa agora é a explicação da redação. Agora, a próxima atividade de vocês, depois da correção dos exercícios, é escrever a redação. A nossa redação de toda semana. A redação 7, então, vocês vão escrever no caderno de vocês, com as palavras de vocês, tudo que vocês leram até agora sobre o livro de literatura indicado. Mais ou menos umas 20 linhas, tá? Com as palavras de vocês. Eu não quero que vocês copiem nada do livro. Professora, mas eu não li nada ainda do livro. Vai ler até a página, sei lá, o quanto você quiser, 20, 30, 40, 50, até a metade do livro, e vai escrever o que você entendeu até agora. Quando nós voltarmos para as aulas presenciais, eu vou cobrar a leitura desse livro pronta,
tá? Então, eu preciso que vocês tenham lido esse livro até nós voltarmos para a sala de aula, ok? Conto com vocês. Para finalizar essa segunda semana, então, de atividades, eu quero que vocês façam a tarefinha que está indicada lá em cima no segundo slide para a próxima semana, uma tarefinha da apostila. Leiam muito, tá? Qualquer coisa, quem terminou o livro de literatura, leia outra coisa, gibi, notícias, jornal, entrevistas ou algum livro que vocês estão lendo, queiram ler. E cuidem-se, tá, pessoal? Cuidem-se porque quanto mais a gente se cuidar, mais rápido a gente vai poder se encontrar de novo na escola e todos ficarem bem, ok? Tô com saudade e logo a gente se encontra. Um beijo, tudo de bom.